Que a paz esteja com você, prezado amigo, prezada irmã. Estamos aqui mais uma vez trazendo à tona aqui o tema Espírito Santo. No último estudo eu falei sobre o Espírito Santo com vocês. E eu sei que pode ser que tem alguns versos da Bíblia que podem ali confundi-lo. Então, de antemão, eu achei por bem pegar esses versos controversos e explicá-los aqui através de um estudo de refutações, tá ok? Hoje iremos falar sobre o termo outro consolador, que muitas pessoas confundem bastante esse tema. A base desse texto está aqui. João 14, verso 16 e 17, diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde perceber, nem ver, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vocês. Irmãos, perceba aqui que no texto, aqui dentro do contexto, Jesus fala que o Espírito da verdade, que o Consolador é chamado de Espírito da verdade, que esse Espírito da verdade não pode ser visto e nem percebido pelo mundo, né? Nem conhecido pelo mundo. Segundo o contexto aí, mundo seria as pessoas que se opunham, pessoas que iam contra a verdade, ok? Em contrapartida, os discípulos conheceram o Espírito da verdade. E a Bíblia diz que o Espírito da verdade esteve o tempo todo com os discípulos, junto deles, ok? E há uma promessa aí nesse texto de que o mesmo Espírito que era conhecido dos discípulos, que esteve junto deles, que passaria no futuro próximo lá da época, né? Passaria a estar dentro dos discípulos. A palavra em vocês quer dizer dentro de vocês. E aí algumas pessoas entendem que esse verso aí está fazendo alusão a outra pessoa além de Jesus e além do Pai. Será, prezado? Não é, mas vamos ver aqui o texto para a gente entender esse verso aqui, tá bom? Vamos lá, João, capítulo 14, verso 9, verso 10, diz assim: E disse Jesus: Felipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim, mas o Pai que permanece em mim é que faz a obra. Tá? João 14, 9 e 10. Aqui você entende, prezado, que esse verso aqui, quem era esse Espírito da verdade que esteve o tempo todo com os discípulos, que era conhecido dos discípulos, mas que não era conhecido e nem percebido pelo mundo. O Espírito da verdade aí, como você vê, é o que? A presença do Pai. Como nós falamos no último estudo que tivemos, o Espírito do Pai traz a presença do Pai na vida da pessoa. Se você for cheio do Espírito Santo, se você for cheio do Espírito do Eterno, você vai ter a presença de Deus, do Pai, na sua vida. Ok? A presença do Pai na sua vida. Outro verso aqui, para a gente entender melhor esse tema aqui. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ok? Olha que interessante aqui. Esse texto aqui, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. O texto está dizendo claramente que o Pai e o Filho passaria a morar dentro dos discípulos também. Olha que interessante, né, prezado? Jesus teve o Espírito do Pai representando uma pessoa do Pai dentro deles. Nós teremos o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo dentro de nós, representando a pessoa do Pai e a pessoa de Cristo habitando dentro de nós. Muito simples de entender, não é? Não é verdade? Muito simples.
Em outras palavras, duas pessoas apenas habitando em nós. O Espírito do Pai representando a pessoa do Pai dentro de nós, e o Espírito de Cristo representando a pessoa de Cristo, prezado. Para concluir, o termo outro consolador se refere somente a outra pessoa. Perdão, o termo outro consolador se refere somente a outra pessoa além de Jesus, e não a outra pessoa além de Jesus e além do Pai. Jesus Cristo consolava os discípulos, ok? Se alguém precisava expulsar um demônio, vamos lá, Senhor Jesus. Jesus consolava. Se alguém precisasse curar um enfermo, curar um aleijado, curar um cego, né? Abrir os olhos aos cegos. Jesus fez muitas obras dessas daí. Jesus estava ali. Então Jesus consolava, trazia consolo aos discípulos de tal forma. Tem até um verso na Bíblia que Jesus fala assim que os discípulos dele não jejuavam porque o noivo ainda estava com eles, ok? Mas que viria um momento em que o noivo seria tirado, aí eles teriam que jejuar. Então, enquanto Jesus estava ali, não precisava jejuar porque Jesus estava com eles ali. Mas Jesus ia ser tirado, e aí? Ok? E agora? Quem vai fazer essa obra aí? Quem vai expulsar demônios? Então aí a presença de Jesus precisaria estar junto com os discípulos. Então, em outras palavras, para não confundir muito, o outro consolador seria outra pessoa além de Jesus, ok? Outra pessoa além de Jesus, e não outra pessoa além de Jesus e além do Pai, tá? Continuando aqui, a outra pessoa que o texto se refere foi a mesma pessoa que esteve em Jesus e que depois da descida do Espírito Santo passaria a estar nos discípulos. Então, o outro consolador seria aquele mesmo consolador que esteve em Jesus e com os discípulos. Quem é que esteve em Jesus, que você leu lá comigo? O Pai. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Bem claro o verso, ok? E que depois da descida do Espírito Santo, esse outro consolador que esteve em Jesus, esse Espírito da verdade que esteve em Jesus, passaria a estar dentro dos discípulos. Esse Espírito da verdade aí manifesta a pessoa de quem? Manifesta a pessoa do Pai, ok? Não outra pessoa, não outro ser além do Pai, tá ok? O Pai esteve o tempo todo se revelando por meio de Jesus, mas o mundo não o reconheceu e nem ouviu. E do mesmo jeito que Jesus revelou o Pai, os discípulos iriam revelar o Filho e o Pai ao mundo. Claro, né, prezado, aqui, falando assim no sentido espiritual, não quero que você entenda aí na literalidade. Quando eu falo assim que o Pai e o Filho vai habitar dentro de nós, eu não quero dizer aí no sentido literal, de forma alguma. Não vai fazer igual aqueles discípulos que quando Jesus falou lá que o corpo dele era comida e o sangue dele era bebida, os discípulos caíram fora, porque não entenderam o que é no sentido espiritual, ok? Então olha aqui, o Espírito do Pai representa a presença do Pai em nós, através de guardando as palavras do Pai. O Espírito do Filho representa a presença do Filho em nós, através das palavras do Filho, ok? Portanto, prezado amigo, se tem alguém tentando mostrar que esse texto aí, outro consolador, quer dizer outra pessoa, além do Pai, repreenda essa pessoa em nome do Senhor Jesus e fala para ele, explica para ele que ele está precisando ler um pouquinho mais, entender um pouquinho mais a Bíblia. Esse texto aí jamais está dizendo isso, ok? Deus abençoe, até a próxima refutação em nome do Senhor Jesus.